Fala galera, estou de volta para falarmos dos defensores. Falamos do goleiro e agora vamos falar dos defensores um pouco. E como vocês bem sabem, defensores, o grupo dos defensores é composto por zagueiro, laterais e volante. Pardal, por que você tem que colocar três posições, quatro, né, se a gente for quebrar lateral, direito e esquerdo, como defensores? Porque é simples, galera. Geralmente você tem um lado que ataca, ou uma forma de atacar pelo meio de campo, pelos lados de campo, né? Depende muito do time. Vou dar, por exemplo, o Coritiba, tá? Como exemplo do Coritiba. O Coritiba é o seguinte, ataca muito com o Igor Paixão. Então o Igor Paixão é o cara que propõe o jogo e que, obviamente, ele perde posse de bola. E essa perda de posse de bola acaba gerando desarme. Aí você fala, então é só botar o lateral que joga em cima do Igor Paixão. Teoricamente, seria fácil se fizesse isso. Mas, dependendo do time, tem time que o lateral que cobre a faixa de campo, né, a parte lateral. Tem time que já não é o lateral, que é o zagueiro que cobre. Tem time que não é o zagueiro nem o lateral, que é o volante. Então a gente tem que entender como que funciona aquele lado, né? E é obviamente que a gente vê quais são as características dos jogadores. Então se você pegar um Isla, por exemplo, um Bustos, por exemplo, um Saravia, por exemplo, geralmente o Saravia, por exemplo, quem é que acaba cobrindo ele muitas vezes é o Canu, quando joga pela lateral. Quando joga mais pelo meio campo, acaba sendo o Oyama que acaba cobrindo. Então tudo isso a gente tem que colocar na conta e aí a gente analisa o lado. Por isso que a parte de defensores tem ali zagueiros, volantes e laterais, porque a gente olha o jogador que cede e o lado que conquista. E aí a gente entende dentro disso quais são as boas opções da rodada, obviamente qualificando e por aí vai. Bom, como eu sempre falo para vocês, é hora da gente olhar o passado. E olhar o passado é olhar a rodada passada, para a gente entender o que está acontecendo. Pardal, mas você vai olhar a rodada passada, não é o mesmo mando, não é isso, não é aquilo. Tudo bem, eu não estou falando que eu vou olhar a rodada passada e vou tomar uma decisão a partir dali. Eu vou olhar a rodada passada para entender o que está acontecendo, tá? E dentro, né, desse entendimento, ver se aconteceu algo que eu não tinha olhado ou algo novo, tá? Então vamos começar olhando, falando da rodada passada sobre os zagueiros, tá? Zagueiro na rodada passada, a gente teve 5 zagueiros fazendo mais de 3 desarmes. Arboleda foi... deixa eu botar aqui, que eu acho que fica melhor pra gente ver, tá? Bom, acho que hoje eu vou falar dos jogos como um todo. Mas deixa eu botar aqui. Deixa eu botar as posições como um todo, que acho que fica mais fácil. E a gente vai olhando os jogos, tá? Quando a gente pega aqui Ceará e Flamengo, deixa eu pegar minha colinha aqui. Quando a gente pega Ceará e Flamengo, a gente teve por parte do Ceará, esse negócio de aceitar cookie é chato pra caramba. Por parte do Ceará, o Bruno Pacheco desarmando, e teve o Richardson que acabou entrando no lugar do Giovani e pegou ali do lado direito, tá? Pacheco pegou ali Isla, Everton Ribeiro e afins, e esse lado aqui, né, esse lado que ficou com o Richardson pegando Bruno Henrique, Arrascaeta e afins. Isso é uma coisa que a gente já tem visto, tal, contra o Flamengo. Pega o Goiás, né? Então acho que não dá pra gente colocar um lateral ali, botar um volante ali também. Os volantes do Goiás não são muito bons. Já o Flamengo, a gente teve o Gomes, né, desarmando, fazendo 5 desarmes, e o Pablo, né, fazendo 3 desarmes. E aí é que eu falo, ó, muito por causa do Mendonça
e o outro aqui por causa do Lima. O Eric também acabou perdendo um pouco de posse. Então você tem aqui a Eric, Lima e Mendonça, né, nesse formato. O Ceará, ele pega o Santos e parece que vai quase com o mesmo time, né? Ao invés do Eric, tá indo o Zé Roberto aqui. Zé Roberto, então, vai entrar com uma linha de 3 volantes, Richard, Lindoso e Richardson. E aí aqui, ó, ao invés de ser o Michel Macedo, entra o Nino Paraíba, tá? Então dá uma melhorada leve aqui no lado direito na marcação, mas o lado esquerdo ainda fica com o Bruno Pacheco, que é fraco, então o Batistão pode acabar indo bem. Então, como você tá pegando o Lima aqui nessa brincadeira e tem o Mendonça ele bate de frente com o Maicon, tá? O Madison também é um lateral que sobe muito, então acho que o Maicon é um jogador interessante, tá, para rodada. E do outro lado o Lima pega o Lucas Pires, tá? Então são jogadores bem interessantes, tá? Lucas Pires e o Maicon para rodada em função do time que cede. Beleza? Falamos aí de Ceará e Flamengo. Vamos para o segundo jogo da rodada. Palmeiras e Red Bull Bragantino. Porém, quando a gente olha Palmeiras e Red Bull Bragantino, não adianta olhar o Bragantino, né? O Bragantino não joga essa rodada, mas a gente consegue olhar um pouco do Palmeiras. Quem foi bem ali no Bragantino foi o Guilherme e o Raul, né? O Raul aqui com 3 desarmes, pegando Dudu, Danilo e afins, e o Guilherme também aqui com 3 desarmes, ou seja, o lado que acabou jogando o Dudu foi o lado que acabou cedendo mais. Palmeiras enfrenta um adversário fora de casa, que é o Juventude. Se o Dudu jogar aqui, né, do lado direito, esse lado aqui pode acabar desarmando, mas não tem ninguém provável aqui, né? Então não dá nem pra gente olhar nada, então vamos passar, porque a gente ainda tem muita análise para fazer. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, mesma coisa, o Galo não joga, mas a gente pode dar uma olhadinha no Atlético Goianiense. Quem foi bem nesse jogo aqui do Atlético Mineiro e Atlético Goianiense? A gente teve o Guga indo muito bem, porque pegou o Léo Pereira, né? O Léo Pereira é um dos jogadores que mais cede aqui. E a gente teve o Alan desse lado aqui, pegando um pouco de Rainer, Shailon, Rato e afins. Quando a gente entra aqui para ver o time do Atlético Goianiense, a gente já tem um problema aqui, que é o Léo Pereira, ele tá suspenso, tá? Então, você vai ter o Luiz Fernando aqui. O Luiz Fernando também é um jogador que perde muita posse. Como que eu sei disso? Eu sei disso da experiência que eu tenho de fantasy, de olhar, né, as temporadas passadas, vendo isso. Então, se jogar o Luiz Fernando, tem muita chance, né, de perder posse. E do outro lado, você tem mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui, você tem um Egídio aqui no lado esquerdo, que pode acabar pegando um pouco do Shailon e do Rainer. Tá? E do outro lado, eu não gosto muito do Matheus Alexandre. Quem acaba pegando um pouco esse desarme aqui é o Andrei. Eu acho que o Andrei marcando o Luiz Fernando pode ser uma ótima para a rodada. Tá? O Egídio eu já não sei. O Egídio já tem um pouco de receio fora de casa, mas pode sim, né, ir bem até pelos desarmes, né, que o time do Atlético Goianiense cede com esse time. Bom, saindo do Atlético Goianiense, vamos para o Internacional e Corinthians. Internacional e Corinthians, a gente teve poucos desarmes, né? A gente teve o Rafael Ramos desarmando. Cadê? Opa, não abriu. Ó, a gente teve o Rafael Ramos desarmando, pegando o Wanderson, é um jogador que perde muita posse. Tá? E o do Queiroz, os dois desse lado aqui, né? Se eu abrir aqui, você vai ver que o do Queiroz ficou aqui no meio, ainda pegou o Alan Patrick, que perde muita posse também e tal. Do lado do Internacional, o único que desarmou foi o Rodrigo Dourado com 3, pegando ali um pouco do William, né? Então, que a gente sabe, né? Um pouco que a gente vem falando, o William, depende de onde o William jogar, perde posse, aí o Roger Guedes também pode acabar perdendo. E nessa brincadeira o William jogou aqui do lado direito, o Rodrigo Dourado acabou fazendo 3 desarmes. Nada tão absurdo, né? Mas acabou desarmando. E aí, primeiro, olhando
o Internacional, a gente vê o Wanderson, David e Alan Patrick, né? A zaga. O Wanderson, jogando aqui no lado esquerdo, o João Lucas pode acabar se dando bem. E pegando aí um pouco do Patrick, Alan Patrick e David, pela composição do Cuiabá, quem pode acabar indo bem talvez seja o William, o Wendel e o PP, mas até um pouco pro PP, tá? Acho que o PP pode ser um jogador mais interessante. E quando a gente pega o Corinthians, né, tem que ver como que vai jogar. Ó. O William tá fora, pelo menos aqui do provável, o William tá fora, tá aqui na dúvida, ó. Se o William jogar, provavelmente pode jogar no lado esquerdo, tá? E aí, nessa brincadeira do William jogar no lado esquerdo, aí vai depender muito. Se o Guedes jogar aqui, bom pro Arboleda, né, para desarme. Se o William jogar aqui, bom pro Arboleda também de desarme, e talvez cresça um pouquinho aqui o Diego, né, se o Guedes for pro outro lado. Então esse lado esquerdo aqui do Corinthians, indo com Guedes ou William, pode acabar potencializando um pouquinho o Arboleda, tá? Lembrando que a gente está fazendo, né, uma análise da rodada passada, vendo a rodada passada, e obviamente que a gente ainda vai fazer qualificação, tem questão de cartoleta. Ah, mas eu ganhei muita cartoleta agora, tô rico, vou gastar. Calma, né, Cocada, para você não passar os perrengues chiques que você passou aí nas últimas rodadas, tá? Bom, saímos de Internacional, vamos para Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense e Atlético Paranaense foi bem fraco, tá? Deixa eu pegar aqui. Fluminense e Atlético Paranaense foi bem fraco, tá? O Atlético Paranaense só teve ali, pra não falar besteira, só teve o Hugo Moura desarmando, né? O Hugo Moura desarmou bem até. É um nome bem interessante esse Hugo Moura pra gente ficar de olho. E o Hugo Moura, olha onde ele jogou. Esquerdona aqui, ó. O Abner jogou mais avançado, o Hugo Moura ficou na contenção de quem? Aí você olha aqui e você fala, ó, o Luiz Henrique jogou do outro lado. Não, ó. Por isso que é bom você abrir o mapa de calor. O Luiz Henrique jogou todo aqui, tá? Ainda teve o Natan aqui no meio. Então, você teve muito desarme ali do Hugo Moura em cima do Luiz Henrique. E aí é interessante para essa rodada a gente ficar de olho, porque o Luiz Henrique vai jogar aqui na esquerda, tá? E quem é que cobre aqui à esquerda? Ó? Tem o Tite, né? Que é um jogador bem interessante, um zagueiro bem interessante, que eu acho que tem grande potencial de desarme. De saldo, eu já não sei, mas eu acho que o Tite pode ser um nome bem interessante, até porque o Fluminense provavelmente deve jogar mais na contenção e tentar jogar no contra-ataque. Eu acho que o time do Fluminense vai para cima. E o zagueiro do Fortaleza pode ser um zagueiro interessante, que mesmo sem esse SG, ele faça ali uns 4 pontos, uns 5 pontos, né? Pode ser que aconteça. Tá? Ainda mais agora que o cartão amarelo deu uma diminuída. E aqui tem o Hércules também. Né? Então você tem esses dois jogadores aqui do Fortaleza que eu acho que tem um bom potencial de desarmar. SG eu já não sei, mas pode até acontecer, tá? Então ficam esses dois nomes aí com relação ao jogo do Fortaleza com o Flu. Saindo de Fluminense, a gente tem São Paulo e Cuiabá, tá? Deixa eu fechar aqui. A gente tem São Paulo e Cuiabá. No São Paulo e Cuiabá, eu tive alguns desarmes. João Lucas fez 3 desarmes, pegou o Patrick. A gente já conhece o Patrick, é um jogador que cede muita posse. Né? Acabou que o João Lucas se deu bem nessa brincadeira. E por parte do São Paulo, você teve o Rafinha e o Arboleda bombando. Né? Aí um pouco do Felipe Marques, um pouco do Valdívia, um pouco do Genison, né?
Então você teve alguns bons jogadores ali que acabaram cedendo bastante, né, a posse e potencializando aí os desarmes do lado direito do São Paulo. Se a gente pega agora o Cuiabá, a formação do Cuiabá, é praticamente a mesma formação jogando contra o Inter. Aí aqui é aquele mesmo esquema. O Bustos é um jogador que acaba subindo. Então provavelmente quem vai fazer a contenção dele é o Vitão. Tá? Então o Vitão também é um jogador bem interessante ali para desarmes. Né? Acho que pode acabar ficando um pouco na contenção. E como você tem essa frente aqui do Cuiabá, que é uma frente com bastante perda, o Vitão pode acabar se dando bem nessa brincadeira aqui, tá? O Edenilson também, se a gente for falar um pouco de volante, acho que o Edenilson também pode acabar pegando um pouco dessa rebarba, mas o Edenilson está jogando mais avançado, né? Inclusive fez um ótimo jogo no meio de semana, tá? Saiu aí de São Paulo, Coritiba e América Mineiro. Deixa eu ver aqui. Coritiba e América Mineiro também tivemos alguns nomes interessantes, tá? Do América Mineiro, Rodriguinho e Conte. Aqui, ó, quase um ponto esquerda. Rodriguinho e Conte nesse time do Coritiba desarmando. E pelo Coritiba, aí foi festa. Eu tive o Matheus Alexandre e o Andrei pelo lado direito, pegando Pedrinho, Marlon Lopes e afins. Eu tive do outro lado, eu tive o William Faria e o Luciano Castan, né, pegando Patrick, Aloysio e etc. Só que os prováveis aqui do América Mineiro, eles estão um pouco diferentes, tá? Ali foi com uma linha de 3, agora que está com uma linha de 4, a gente não sabe se vai realmente na linha de 3 ou linha de 4. Mas assim, você tem alguns jogadores ali que podem, né? Tem o Felipe Azevedo aqui que não jogou, mas é um jogador que perde posse. Então assim, acho que Oyama e Saravia podem acabar indo bem. E desse lado aqui o Cuesta, né? Pode acabar também, como o Daniel Borges sobe, né? O Cuesta pode acabar desarmando. Então eu ficaria com esse trio aqui, ó. Cuesta, Oyama e Saravia. Na verdade, eu acho que até o Canu é melhor do que o Saravia para desarmar, porque o Saravia ele tá subindo muito, né? Não sei se fora de casa ele vai acabar ficando mais, apesar dos desarmes que ele tem feito. E aí tá ficando muito no X1 com o Canu, tá? O Canu tem ficado muito no X1. Mas são esses jogadores aqui que eu acho que podem ir bem. E já contra o Coxa, né? Quando a gente pega aí o jogo contra o Coxa, também vem com um time diferente, né? Vem com aquele time que já vinha jogando, né? Paixão, Gamalho, Manga e Regis, com Egídio, né? E afins. Esse time aqui, né? Que costuma jogar, costuma ceder bastante desarme para lateral direita, né? Para o lado direito, com o Igor Paixão. Então acho que o Marlon Freitas e o Rainer, né? São dois jogadores ali que podem realmente se destacar aqui nesse jogo, tá? Olhando o Avaí e Juventude. A gente teve poucos desarmes nesse jogo, mais pelo lado do Avaí, né? Que foi o Kevin, fez 5 desarmes. Aí a pessoa vai falar, mas então, vou botar ali quem vai jogar contra o Juventude e tal. Só tem que tomar cuidado, porque o Chico tá aqui, né? O Chico perde muita posse, o Busanello perde muita posse também. E aí quando a gente está olhando o Juventude contra o Palmeiras, olha como que tá diferente, ó. Oscar Ruiz aqui na esquerda, Busanello tá em dúvida. Então muita gente está indo seca no Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha ele pode, né, dar um pouquinho para trás aí numa questão, né, dos jogadores que enfrentam ele não são tão desarmadores assim. Mas em questão ofensiva, tanto o Jorge quanto o Marcos Rocha podem acabar indo bem, tá? Até porque os lados do Juventude são bem fraquinhos. Acho que até o Marcos Rocha é até um pouco melhor, tá? Nesse quesito aqui, porque o lado direito do Juventude realmente é um lado bem frágil, tá? Saindo de Avaí e Juventude, quem é que sobra? Botafogo, Fortaleza. E por último, Goiás
e Santos. E Goiás e Santos acabou que não teve nenhum jogador que fez mais de 3 desarmes, tá, na rodada. Então, a última análise aqui é realmente do Botafogo. Botafogo a gente já tinha falado na rodada passada, né, desse jogo. Primeiro sobre o Moisés, que perde muita posse, não é à toa que o Saravia fez 5 desarmes. Tá? O Daniel Borges, lá do outro lado, pegando o Pikachu, fez 3 desarmes. E o Tietê, que também jogou desse lado aqui, acabou terminando o jogo com 4 desarmes. Então esse lado aqui com Moisés, Crispim e afins é um lado que acaba cedendo bastante desarme. Quando a gente pega o time do Fortaleza contra o Flu, é o mesmo time, né? Moisés, aí o Lucas Lima tá entrando aqui, mas ó, Crispim, Moisés e Pikachu. Então você tem chance, obviamente que dependendo de quem vai pegar aqui, o Samuel Xavier não é um cara que desarma muito, mas se for o Calegari, pode acabar se dando bem, tem que ver se vai sair alguma atualização, né? Então o Calegari com chance de desarme em cima do Moisés. E do outro lado, o Pineda não é também um grande desarmador, então acho que pode ficar ali pro Iago Felipe, o André também pode acabar desarmando, dependendo aqui quem vá, se for o Samuel Xavier, o Nino cresce também, tá? Aqui como uma boa opção. Mas lembrando, boas opções para desarme. A gente não está falando que é um jogador na qualificação, né? É questão de SG e etc, que é um bom jogador. Então, por exemplo, o Nino, por exemplo, ele pode fazer 3, 4 desarmes, né? A gente viu contra o Fortaleza, o Saravia fez 5, né? Ainda fez uma boa pontuação. Mas se não tiver nenhum jogador melhor, né? Quando você bota ali as opções, né? Faz a tua qualificação, o Nino pode ser um jogador que vá ter grandes desarmes, porque realmente o Fortaleza vem jogando muito em cima do Moisés, beleza? Bom, falamos aí diversos nomes, tá? Diversos nomes. E aí agora a gente vai para aquilo que a gente gosta, né, de analisar, que é a nossa recorrência, tá? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui da tela. E aí, obviamente, aí aqui a gente já vai fazer uma recorrência mais de... Na verdade, por posição, começando por zagueiro. Mas antes, né, para quem não viu o vídeo, vamos relembrar um pouco o que está sendo esperado de saldo de gol nessa rodada. Tem 3 times muito fortes de saldo de gol. Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Flamengo e Atlético Paranaense muito acima, né? Flamengo com 62% de expectativa de SG e o Atlético Paranaense com 55% de expectativa de SG. O Palmeiras está com 48%. É bem alto, mas é bem abaixo do 62% do Flamengo. Então, de cara, antes de tudo, vou trazer 5 zagueiros aqui como opção. Mas antes de tudo, o Pablo, ele entra dentro dessas 5 opções pela tamanha possibilidade e probabilidade de SG esperado aí do Flamengo, tá? Então o Pablo entra. E, obviamente, também vai entrar o Pedro Henrique, tá? A gente não sabe quem vai fazer dupla com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique pode ser o Hernandes, pode ser o Matheus. A gente não sabe onde o Pedro Henrique vai jogar, tá? E o Pedro Henrique ainda tem uma coisa legal, que se jogar aqui contra o Kelvin, o Kelvin é um jogador que sobe muito, deixa muito espaço, ele vai pegar o Morato. O Avaí tá sem 2 atacantes titulares, né? Tá sem o Muriqui, esqueci o nome do outro jogador aqui também, sem o Bissoli, né? Isso diminui um pouco a questão de desarme, mas o Potker é um jogador que perde muita posse, e o Dentinho também é um jogador que acaba perdendo muita posse, tá? São 2 jogadores que acabam perdendo muita posse e devem jogar em cima do Pedro Henrique, tá? Mas se for para outro lado, tem o Morato também, que também é um jogador que perde muita posse, junto com o Kevin. Então, tanto faz o Pedro Henrique jogar desse lado ou jogar do lado esquerdo, é um jogador que vai ter boas chances ali de desarme. Então, o Pablo e o Pedro Henrique entram, tá? E na qualificação, o Pedro Henrique, além do SG, também tem os desarmes, né? Desarmes disponíveis. Nessa brincadeira aí que a gente falou de dois zagueiros, sobram 3 zagueiros pra gente entrar e ver quais são as boas para essa rodada. Bom, vamos começar por finalização. América Mineiro e Cuiabá, 2 times que cedem muito
muitas finalizações para zagueiro, né? Ó, 2 finalizações ou mais. Ou seja, os zagueiros têm tido oportunidades, talvez não muito, mas oportunidades médias, né? Digamos assim, de fazer, né, ali as finalizações. E isso pode acabar gerando, obviamente, gols. Então, do lado aqui do Botafogo, se você quiser com um atacante, um zagueiro mais avançado, você tem o Canu, tá? O Canu é um jogador, né, que vai para a área para cabecear. E do lado do Internacional, você tem o Mercado. Acho que o Vitão também, né? Vamos dar uma olhada aqui, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos dar uma olhada nos scouts aqui dos jogadores. Porque se a gente já tá aqui mesmo, o vídeo é longo, vamos tirar a dúvida. Ó, o Mercado tem uma finalização para fora e o Vitão tem um gol. Então, meio que os dois, né, acabam aparecendo, né, um pouco lá. Um fez gol, o outro finalizou para fora, então... Mas acho que o Mercado acaba sendo um pouco mais ofensivo, tá? Pelo menos eu vejo subindo um pouco mais, tá? Mas não sei se foi com o Vitão, aí tem que ter essa visão. E aí o Santos também está cedendo, aí você tem o Ceará, pode colocar o zagueiro aqui do Ceará. Quem tá aqui, ó, o Luiz Otávio é um jogador também, mas o Messias dessa dupla é o jogador que vai mesmo para cabecear, então pode ser que ele tenha alguma oportunidade ali de gol. Isso, os zagueiros para gols, tá, galera? O Palmeiras também tem cedido, né, mas aí zagueiro do Juventude mais ou menos. Então de finalização é isso, tá? A gente tirou aqui das finalizações do Canu, um Mercado da vida, né, acho que são os dois mais, e talvez um Moisés. Bom, aí vamos para o desarme, né? Porque, obviamente, que a gente não vai colocar um zagueiro único exclusivamente para gol se você não tem um apoio de um saldo, se não tem um apoio de um desarme. Então vamos ver quais são as boas opções dessa rodada. O primeiro aqui, que vem cedendo bastante, ó, é o América Mineiro. O América Mineiro está cedendo desarme, a gente está falando de 3 desarmes ou mais na recorrência. Eu não vou explicar mais, ontem até falei, no último vídeo eu falei que ia fazer um vídeo com recorrência, mas aqui no meu canal tem um vídeo só de recorrência. Então corre lá, tá? Vai lá, dá uma revisada, entende que é recorrência, porque não dá para ficar explicando todo o vídeo. Então, ó, o América Mineiro, em 4 jogos que fez dos últimos 5, né, pelo menos um zagueiro adversário fez 3 desarmes ou mais. E todos os jogos que fez em casa, né, todos esses jogos teve um zagueiro adversário fazendo isso. Então eu já tinha falado do Canu, né, para a rodada, e também acho que o Cuesta, né, a gente falei ali do Cuesta com relação ao desarme, né, o Canu vai pegar o Felipe Azevedo, então pode ser que tenha um pouquinho mais de chance de desarme. Então você tem o Canu e o Cuesta como boa opção de desarme mais gol, tá? Eu vou deixar o Canu por enquanto aqui, vou cortar o Cuesta, tá? E vou deixar o Canu num grande talvez, tá? Muito pela formação que tem ali o América Mineiro, até porque a gente só tem mais 3 vagas para zagueiro e eu quero ver quais são realmente as melhores opções, tá? O Santos, o Ceará, ele não tá cedendo tanto, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês. O Maicon, ele vai pegar o Zé Roberto e ele vai pegar o Lima. E o Madison é um lateral que sobe. Então o Maicon, ele vai jogar de zagueiro de lado, né? Zagueiro direito. Então ele acaba pegando um pouco desses desarmes, né, que acontecem cedidos ali pro Ceará por causa do Lima. Então eu vou subir o Maicon também ali na nossa listinha, tá? Então nossa listinha até agora tem Pablo, Pedro Henrique, Canu e Maicon do Santos, tá? Lembrando que eles ainda não estão definidos. Falamos do Tite, né? Falamos do Tite em questão do Luiz Henrique, porque Fortaleza joga com uma linha de 3, né? Libera lá os laterais ou meias ofensivos e o zagueiro acaba fazendo, né, a marcação lateral, tá? E o Fluminense, ó, já para zagueiro, já está cedendo na casa de 60/67. Então você já tem uma recorrência interessante, tá, para essa brincadeira.
O Santos também está cedendo, tá? O Santos também está cedendo. Tem a questão do gol, pode acabar cedendo ali alguma coisa pro Messias. É Moisés ou Messias? Eu sempre esqueço. Pro Messias, tá? Pode ceder alguma coisa pro Messias, até por causa do Ranjulio e tal. Mas eu vou cortar o Messias porque questão do SG e tal, então o Messias ele acaba sendo cortado, tá? Para já eliminar. Deixa eu cortar aqui, ó. É hora dos cortes, né? Então vou botar um vermelhão aqui pra gente cortar e ficar bem nítido. Então esse jogo aqui a gente já cortou, tá? O jogo do Atlético Goianiense com Coritiba, eu também acho, quando a gente olha os zagueiros do Dragão, são zagueiros bem mais ou menos, né? O Menezes e o Edson. Então, como eu acho que o Paixão vai acabar cedendo um pouco pro Marlon e pro Rainer, eu não vou olhar tanto pro zagueiro aqui de Atlético Goianiense com Coritiba. Apesar de ter uma recorrência interessante, mas aí é por causa do zagueiro, tá? Palmeiras e Juventude, cara. Juventude é a mesma coisa. Não acho que o Juventude tenha zagueiros assim bem interessantes e que tenham grandes chances de desarmar. Talvez o Vitor Mendes. Na verdade, até o Foster pode ser isso, mas está em dúvida. O Vitor Mendes é um pouco mais ou menos. Também vou acabar cortando aqui o Palmeiras, tá? América Mineiro, a gente já viu. Internacional, também acho que, apesar da recorrência do Inter, deve ficar um pouco mais para os volantes, tá? E para o lateral, então vou cortar aqui o Inter. E aí das recorrências sobraram o Canu do Botafogo, o Tite do Fortaleza e tem o Murilo, né? Que o Murilo, apesar de estar com uma recorrência muito baixa aqui do Juventude, nos últimos 5 jogos, jogando em casa, tá batendo 67%. E o Murilo é um zagueiro também um pouco mais avançado. E olhando, né, na nossa lista, o Palmeiras está em terceiro aqui na lista de SG. Então eu vou subir o Murilo para um pouco do saldo, um pouco dos desarmes, um pouco da ofensividade, tá? Falamos do Vitão, falamos do Nino e falamos do Arboleda, tá? Vitão pegando o Cuiabá, pelo formato que o Inter joga, pode até dar bom. O Fluminense contra o Fortaleza, eu vou cortar o Nino, apesar do Nino ter oportunidade de desarme por aquilo que eu falei para vocês. Pega o Moisés, se jogar o Samuel Xavier, Samuel deixa muito espaço e tal. E o Arboleda eu também vou cortar, tá muito valorizado, pega um Corinthians, a gente não sabe como vai, tá? É clássico, tem todos esses pontos, mas também é um zagueiro interessante. Aí sobraram, ó, 3, 6, 7 zagueiros. Pablo, Pedro Henrique, Canu, Maicon, Tite, do Fortaleza, Murilo e Vitão. São jogadores que sobraram. Desses 7, eu preciso cortar 2. Eu vou deixar o Canu, porque realmente a recorrência é muito alta e tem a questão de gol, tá? Vou deixar o Pedro Henrique, vou deixar o Pablo e vou deixar o Maicon, tá? Por causa do desarme ali, né? O Maicon pode pegar, não o Lima, né? Na verdade, o Maicon pode acabar pegando o Mendonça e tal, é um jogador que acaba desarmando bem. Vou deixar o Maicon nessa brincadeira. Vou cortar o Vitão, tá? Vou cortar o Vitão. E desses jogadores, eu vou deixar 6. Não vou fechar com 5 não, porque eu ainda tô na dúvida, né? Tem a questão do Canu, mas eu acho que o Tite realmente tem um jogo bom para ele desarmar. Eu acho que pode ser um jogo muito bom para ele acabar desarmando. E o Murilo, né, acho que pelo jogo, o Juventude deve jogar um pouco mais defensiva, tem bola aérea, né, pode ser interessante. O Canu acho que já não tem o SG, eu acho que o América Mineiro deve fazer algum gol, mas eu acho que o Canu tem grande chance de desarmar sim e tem as chances na bola aérea. Talvez eu fique ali na dúvida entre Canu e Murilo, tá? Mas por enquanto a qualificação que a gente fez, chegamos a 6 zagueiros. Não vou cortar mais um, mas pelo menos desses 6 zagueiros aí, eu acho que já estão um pouco bem qualificados, vocês já podem escolher. Pablo, Pedro Henrique, Canu, Maicon, Titi e Murilo. Aí ficaram de fora, né, nos cortes Vitão, Nino, Arboleda, Cuesta e Messias. Bom, vamos para as laterais. Lateral, a gente tem lateral pra caramba, tá? Bastante lateral.
Na lateral direita, a gente já sabe, né, que o Coxa vai com o Igor Paixão, e aí o Rainer, do Atlético Goianiense, ele ganha grande chance de desarme. Mas eu vou cortar o Rainer. Por que eu vou cortar o Rainer? Porque o Coritiba é um time que faz muitos gols. E o Paixão é um jogador que vai muito para cima e pode acabar gerando também falta. Ah, mas diminuiu e tal, não sei o quê. Mas aí sem o SG eu já faço um corte nesse lateral direito, tá? O Goiás, 60% dos jogos que fez, o lateral direito fez 3 ou mais desarmes. Jogando ali um pouco com o Dadá, um pouco com o Barcelos, né, etc. Né? E aí, o lateral do Flamengo, que tá provável, é o Mateuzinho. E aqui entra uma análise fora, né, que a gente tá falando, que é uma análise em questão dos lados de campo do Goiás serem muito fracos. E o Mateuzinho é muito ofensivo. Então, dentro dos 5, 6 laterais que eu vou qualificar, para mim o Mateuzinho tem que estar dentro dessa lista, tá? Da mesma forma que o Marcos Rocha tem que estar. A gente já tinha falado do Marcos Rocha, falamos aqui para tomar cuidado que o Chico não vai jogar, mas tem a lateral também muito fraca, tem uma possível chance de saldo aqui nessa brincadeira. Se o Busanello for para o jogo, é um jogador que também acaba cedendo um pouco de posse, né? Então acho que o Marcos Rocha também tem que estar nessa lista. Isso de lateral direito. Aí sobram alguns nomes que a gente falou. Bustos, Rafael Ramos, Samuel Xavier, Patrick, João Lucas e Saravia. Tá? E aí vamos aos cortes, cara. A princípio, deixa eu botar aqui. O Cuiabá pega o Internacional. Não é um jogo que vejo a questão de saldo, mas é um jogo que eu vejo desarmes no Wanderson. Então acho que o João Lucas é um lateral para desarme, mas eu acho que peca um pouco na questão do SG. Tá? E aí quando a gente vai olhar outros laterais, acho que passa um pouquinho à frente. Tá? Então cortei o João Lucas. Mesma coisa o Saravia. Né? Eu acho que o Botafogo vem tomando gols todos os jogos. O Saravia vem desarmando, fazendo 3, 4 desarmes. Mas aí vai precisar de 5 desarmes para fazer uma pontuação mais alta, então estou cortando o Saravia. Do outro lado, a gente tem o Patrick. Né? O Patrick também, quando a gente coloca aqui contra o Botafogo, o Patrick vai pegar um lado ali com o Diego Gonçalves, Daniel Borges, né? Que acaba cedendo bastante desarme. E aí eu já vou falar até do Marlon também, porque o lado do Marlon com Vitor Sá e Saravia também acabam cedendo. Então os laterais do América Mineiro vão ter muitas oportunidades de desarme. Mas eu acho que é a mesma coisa, a questão do saldo. Botafogo é um time que, se jogar na defensiva para jogar no contra-ataque, é um time bem perigoso. E pelos lados de campo ali, né, com o Vitor Sá e tal, acaba acelerando. Né, os lados de campo ali do América Mineiro também são mais fragilizados um pouco. Tá? Então eu vou cortar tanto o Marlon contra o Patrick quanto o Saravia. Tá? O Bustos também vou cortar, porque o Bustos acaba subindo muito. Tá? Pega um lado que eu falei do Cuiabá, que pode acabar cedendo, mas como é um jogador que sobe muito, eu acho que cai um pouco a questão de desarme, e aí eu tô cortando ele. E o Samuel Xavier, eu acho que se fosse o Calegari teria boas chances de desarmar, mas como é o Samuel Xavier ele é muito irregular nessa questão de desarme, acabei cortando ele. Quem sobra? O Rafael Ramos do Corinthians, isso de lateral direito, tá? Ainda não falei de lateral esquerdo. Rafael Ramos do Corinthians, se o Patrick jogar, tá? Condicionado ao Patrick, ele pode ir bem. Como o Patrick está em dúvida, tá? Como o Patrick está em dúvida, ele fica ali, né, nessa observação. Se o Patrick jogar, pode ir bem. Se não jogar, perde um pouco. Já na lateral direita, a gente tem o Jefferson do Atlético Goianiense, tá? Deixa eu descer aqui para a recorrência na lateral esquerda. A gente tem o Jefferson do Atlético Goianiense na lateral esquerda, dependendo do time que vai. Tem uma recorrência ali até boa, fora de casa, 40,67. Mas é aquela mesma coisa, né, cara?
acho que é um jogo que o Curitiba faz gol, né? O Curitiba vem fazendo gol, eu vou tirar ele. E aí, cara, nas recorrências, olha quem se aparece aqui, ó, o Avaí. Ah, mas o Avaí tá... Opa. Mas o Avaí tá desfalcado. Realmente tá desfalcado, mas foi o que eu falei. Tá indo ainda com o Morato, né? O Morato é um jogador que cede muita posse e tal, não sei o quê. Então, para lateral esquerdo, acaba não mudando tanto. E aí a gente tem aqui o Abner, né, na lateral esquerda, com uma das maiores recorrências e ainda tem a chance de SG. Do outro lado, você tem o Lucas Pires, que está numa recorrência de 50/50, e é o lado que ele enfrenta o Lima, e que a gente tem visto, né, que tem tido muitos desarmes. E aí eu acho que fecha as opções de lateral. Da qualificação de todos que a gente falou, sobraram Mateuzinho, Marcos Rocha, Rafael Ramos, Abner Vinícius e Lucas Pires. Lembrando que o Rafael Ramos está condicionado, tá, ao Patrick jogar ou não. E aí a gente vai pra volante. Mano, volante, tem volante pra caceta. Pra caceta. Muito volante. Muito mesmo. Porque olha só. Olha a quantidade de gente cedendo desarme. Botafogo e América Mineiro. Cada um, todos os dois times, em todos os jogos que fizeram, teve pelo menos um volante adversário que fez 3 desarmes ou mais. Aí nessa brincadeira você tem o Oyama de um lado e o Lucas Cal do outro. Vou cortar o Lucas Cal porque o Lucas Cal esse ano tá meio blé, né? Então acaba não gerando muito. Mas o Oyama tem muito potencial aqui nessa rodada. Aí saindo do 100/100, a gente tem os times do 80/67, ou seja, que somente em um jogo eles não cederam. Aí pelo Juventude, ó, Juventude cedendo, você tem o Danilo e você tem deixa eu ver aqui se o Zé Rafael tá provável. Você tem o Danilo e o Zé Rafael, né? Lembrando que o lado, né, os lados que cedem, né, seria o lado esquerdo. Então o Danilo teria um pouquinho mais de potencial, mas o Zé Rafael é um jogador que acaba chegando muito para finalizar. Então você tem Danilo e Zé Rafael. Zé Rafael não foi muito bem na última rodada. O Danilo no meio de semana foi super bem. Então, assim, difícil saber quem vai bem, né, nessa brincadeira, mas fica ali Danilo e Zé Rafael. Aí a gente vai lá pro... Deixa eu só ir cortando aqui, ó. América Mineiro e Botafogo a gente já falou. Já falamos do Juventude. Ó, Fluminense, 80/67. Volantes que estão pegando ali Natan, Cano e principalmente o Luiz Henrique. Aí você tem o Hércules. Hércules que eu falei na rodada passada dele, né? Ele fez até 4 pontos. É um jogador também que chega para finalizar. Os times do Diniz deixam o time adversário finalizar. Então o Hércules aparece ali como boa opção. Internacional, né? Como eu falei, também é um time que está no 80/67. Você tem o PP ali como grande opção. Coritiba também está no 80/67. Aí a gente tem o Marlon Freitas, né? Isso tudo são os que mais cedem, né? Os caras que mais acabam cedendo. Aí tem os que cedem mais ou menos, que fora de casa cedem bastante, mas em casa menos. Goiás e Ceará, 40/100, 50/100. Pelo lado do Flamengo, você tem o João Gomes, né, que é um jogador muito regular nos desarmes, né, e aí pode pegar ali um lado bem interessante do Goiás também para desarmar. Ceará, você tem o Rodrigo Fernandes, né, com 50/100. Ceará fora de casa vem cedendo. Isso só de recorrência. Fora o Palmeiras, ó, que nos últimos jogos que fez, em 4 de 5 jogos, o volante foi bem. Aí você tem o Jadson, né, do Juventude. Fora isso, você tem o Andrei, do Coritiba, enfrentando o Atlético Goianiense, que é um dos times que mais cedeu participação em gol, né, e finalização para meia e volante, que é jogador que vem de trás, né? A gente tem visto isso acontecer. Aconteceu com a infiltração do Nacho, aconteceu a batida do esqueci agora do meia do Goiás.
é um time que é frágil na bola aérea e no rebote, então a bola pode acabar sobrando para o Andrei vir e dar aquela porrada de primeira, né? Então, assim, fora os outros nomes que a gente falou, de André Iago Felipe, Ranieri, né, do Avaí, que pode também ir bem, pegando ali alguns jogadores do Atlético Paranaense. Hugo Moura, do Atlético Paranaense, que pode marcar, pegar ali a galera ali do Avaí, né? E o Edenilson, né, com a questão das finalizações. Bom, pra mim, tá? Eu vou falar por mim, tá? Eu acho que Oyama, Zé Rafael tem que estar ali. O Andrei também acho que é um jogador que tem que estar muito mais pelas oportunidades que ele vem gerando e os desarmes. Vou cortar o André, Iago Felipe, Ranieri, Hugo Moura. Vou cortar o Rodrigo Fernandes, vou cortar o Jadson. Vou cortar o PP. Tá? Até porque pega o Internacional, tem o Wanderson, mas acho que o PP pode realmente ir bem. Desse que eu cortei, acho que o PP é o que mais corta o coração, talvez o Jadson. E ainda sobraram 3, 6, 8, tá? 8 volantes. Vou cortar o Danilo, do Palmeiras, deixar o Zé Rafael, mas aí é aquela questão, né? Que eu falei pra vocês. Como o Juventude tá meio mexido, pode ser que o Murilo... pode ser que o Danilo não desarme tanto, pode ser que o Zé Rafael desarme, mas o Zé Rafael chega de trás para finalizar. E falta mais um. Ó, eu vou cortar... Vou cortar o Edenilson. Aí o Edenilson, qualquer coisa, a gente coloca ele como meia. Então, ó, ficaram 6 volantes, tá? Oyama, Zé Rafael, Andrei, Hércules, Marlon Freitas e João Gomes. Lembrando que o Oyama tem 100/100, né? O América Mineiro também. O time do América Mineiro e Botafogo são os times que mais tem recorrência. Eu cortei o Lucas Cal porque ele não está desarmando tanto, mas o Oyama está desarmando muito. Então, teoricamente, o Oyama é um dos volantes que tem maior potencial de desarme nessa rodada, tá? Então ficou Oyama, Zé Rafael também com potencial, Andrei muito mais pelos desarmes, finalizações e afins, Hércules, muito potencial de desarme em cima do Luiz Henrique, Marlon Freitas, muito potencial de desarme em cima ali do Igor Paixão, e você tem o João Gomes, né, pegando ali um lado do Goiás que cede também desarme. E aí a gente fecha os nossos defensores, né, 48 minutos de vídeo, tá? Então vamos repassar, tá, para vocês. Zagueiros: Pablo, Pedro Henrique, Canu, Maicon, Titi e Murilo, fora os que a gente cortou. Laterais: Mateuzinho, Marcos Rocha, Rafael Ramos, condicionado ao Patrick, lembrando que cortamos bastante laterais. E na esquerda, Abner Vinícius, Lucas Pires, também acabamos cortando 2 laterais, né, muito pela questão de SG e outros afins, tá? Pode desarmar, fazer 3, 4 desarmes, mas os outros também podem acabar fazendo 2, 3, 4 desarmes e mais o saldo de gol, tá? Já volante, a gente tem 6, né? Oyama, que é a maior recorrência da rodada, né? América Mineiro, todos os jogos que fez, um volante fez pelo menos 3 desarmes. Mesma coisa acontece com o Botafogo, mas eu cortei o Lucas Cal porque não vem performando bem. Oyama, Zé Rafael, também com uma recorrência alta. Hércules, do Fortaleza, também com uma recorrência alta. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, também com uma recorrência alta. E o João Gomes, um pouco menos de recorrência, mas olhando fora de casa, né, o Goiás acaba cedendo. E o Andrei não tem recorrência muito alta. O Atlético Goianiense está cedendo 60%, mas é um jogador que pode pegar ali o Luiz Fernando. O Atlético Goianiense toma muita participação em gol de meia. O Andrei ele acaba subindo, tem a chance de finalização e por aí vai, tá? E aí fechamos os nossos defensores ou defensivos, né? Vocês que sabem. Galera, vídeo longo, mas como eu sempre falo, são 3 posições. Se a gente dividir, dá 15, 17 minutos por cada coisa. Eu junto tudo num vídeo porque vocês sabem a lógica do lado de ceder e conquistar. Espero que vocês tenham gostado e realmente se gostaram, deixa o like, comenta e principalmente compartilha com a galera para a gente crescer o nosso canal. É bem importante crescer o canal para que eu continue trabalhando e entregando isso aqui para vocês, senão não faz muito sentido eu continuar aqui. Um grande abraço, uma boa rodada
E logo mais, daqui a pouco, sai o vídeo dos ofensivos, meias e atacantes. Valeu!